E o começo do livro, do capítulo 11 de Eclesiastes, nos fala a respeito de um assunto que eu gostaria de destacar com os irmãos nesta noite, antes de nós irmos orar, antes de nós irmos clamar. A prudência. Versículo número 1 do capítulo 11 diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Verso 2: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Verso 3: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Verso 4: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. 4 versículos apenas, que tem para nós uma preciosa lição a respeito de prudência. Nós devemos ser prudentes. A Bíblia nos manda ser prudentes. A Bíblia não nos manda ser nécios. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como uma pomba, mas astutos ou prudentes como uma serpente. A prudência nos faz garantir a segurança. Uma moça lá em Minas Gerais foi pular de bungee jumping lá numa ponte, e a pessoa amarrou lá, parece que até era parente dela, amarrou, não sei se mal amarrado, como foi o negócio, ela pulou e o negócio abriu e ela morreu, ela se espatifou no chão. Ali foi uma prova da falta de segurança e a falta de prudência. Nós devemos ter prudência. Prudência quando saímos para dirigir um automóvel. Nós devemos saber que nós não apenas colocamos em risco a nossa vida se dirigimos mal, mas colocamos em risco a vida dos outros também. Temos que ser prudentes. Prudentes nas coisas que falamos. Porque às vezes nós pensamos em falar, e nós não imaginamos as consequências que terão as palavras que nós falamos. Enquanto as palavras estão na nossa boca, elas são nossas escravas. Mas a hora que elas saem, nós somos escravos dela, porque temos que admiti-las, ou que cumpri-las, ou que fazê-las. Foi o que aconteceu com Herodes, quando estava dando um baile na casa dele, e ali a Herodias, a sua mulher, e também Salomé, a sua sobrinha, estavam dançando. Ele ficou tão feliz que ele disse uma besteira que ele teve que pagar. Ele disse assim: olha, vocês dançaram tão bonito, e principalmente para Salomé, a sua sobrinha, você dançou tão bonito que até metade do meu império eu dou para você. Pede o que você quiser. E ela, inspirada pela sua mamãe, disse assim: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E o Herodes gostava do João Batista, tinha um certo respeito temeroso por ele, porque ele dizia as coisas do reino de Deus, mas ele não acatava e não obedecia, porque ele temia mais aos homens do que a Deus. Mas agora ela pediu a cabeça dele numa bandeja. Ele não queria dar, mas então a Salomé deve ter dito a ele: se você não cumprir a sua palavra, saberão que a palavra de um rei não vale nada. E ele foi obrigado a cumprir a palavra dele. É como muitos pais que deveriam pensar bem antes de dizer assim: se você não fizer isto, você vai apanhar. E quando a criança faz e o pai não bate, ou a mãe não bate, ele simplesmente está ensinando a sua criança a mentir. Porque a criança está aprendendo que a palavra de um pai, a palavra de uma mãe, não valem nada. Ele fala, mas não cumpre. Assim também acontece na igreja. Quando nós assumimos compromissos diante de Deus, nós dizemos que vamos amar a Deus sobre todas as coisas, que vamos estar separados do mundo, que não vamos nos meter com as coisas do mundo. Nós fazemos um compromisso público. E aí nós pegamos, simplesmente quebramos o nosso compromisso e viramos as costas para Jesus, ou para os compromissos que assumimos em nossa própria igreja. É vergonhoso, mas nós devemos
atentar para o texto que nos fala a respeito da prudência. Nós devemos ser prudentes. Jesus contou uma parábola dizendo o seguinte: qual é o rei que, quando vai se colocar de guerra com outro rei, não conta quantos soldados ele tem, quantos soldados o outro tem, para ver com quantos ele vai entrar na guerra, para poder saber se ele não vai entrar na guerra e no meio vai ter que pedir paz, porque ele é mais fraco do que o seu inimigo. Jesus falou isso. E Jesus falou assim: qual é o construtor que, quando vai fazer uma mansão, vai fazer uma torre, vai fazer um castelo, não contabiliza primeiro quanto vai precisar gastar, para não acontecer de, no meio da obra, ter que parar e as pessoas passarem pela rua e zombarem dele, dizendo assim: está vendo? Começou e não conseguiu terminar. A Bíblia fala de prudência. A Bíblia fala de que nós não devemos prometer e não cumprir. Aliás, a Bíblia fala a respeito de fazermos votos de tolos. No próprio livro do Eclesiastes, se não me falha a memória, a Bíblia fala a respeito de votos, né? Capítulo número 5, olha só, capítulo 5, verso 2, diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. E o verso número 1 diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. E o verso 4 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Muitas vezes nós não sabemos porque as coisas estão esfarelando nas nossas mãos. Esfarelaram. Vamos medir as palavras que nós dissemos e os compromissos que nós assumimos e vamos verificar se nós não alegamos a Deus: eu não sabia, inadvertência, quando nós dissemos a Deus alguma coisa e não cumprimos. Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Aliás, Deus nos fez seres morais ao ponto de nós também não nos agradarmos de mentira. Você gosta que alguém minta para você? Você gosta que alguém ludibrie você? Você gosta que alguém engane você? Não, Deus também não gosta. Então nós devemos ser prudentes. Verso número 1 do capítulo 11, o texto que nós lemos, diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas. Eu ouvi uma vez uma pregação a respeito disso, coitado do irmão, né? Ele leu assim e ele entendeu assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então ele disse: irmãos, vamos até a lagoa, vamos levar um saco de pão, e nós vamos lançar uns pão sobre as águas, depois de uns dias nós vamos voltar lá, que vão ser pão abençoado. O que é isso, gente? Lançar o teu pão sobre as águas, o que significa isto? De onde vem o pão? De onde vem? É da padaria, claro, mas da onde vem o pão? Trigo. O trigo vem da terra. Lançar a semente do trigo é como que se estivesse lançando o pão, para que ele possa germinar, nascer, crescer, produzir. Quantos grãos de trigo um único grão de trigo pode produzir? Já pensou quantos? O que aqui nós temos mais familiaridade com arroz, né? Como se planta arroz. Como é que se planta o arroz? Hein, senhores lavradores aqui presentes? Hein, dona lavradora? Na China eles plantam bem no brejão. Quanto mais brejeiro, arroz brejeiro, já ouviram falar? Então, porque ele produz muito mais. Ele sai aqueles tufos, né? Então você lança a semente sobre a água e você vai ver o arroz produzir.
Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás, significa semeia, porque você vai colher. Planta, porque você vai cegar. Qual é o princípio bíblico aqui contido? Que nós devemos investir, que nós devemos plantar, que nós devemos colocar a vida em cima do projeto. É o que diz a palavra de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que você plantar, você vai colher. Mas se você plantar vento, o que é que você vai colher? Tempestade, né? Plantou vento, colheu tempestade. Se você plantar um mau relacionamento com as pessoas, o que é que você vai colher? Inimizades, né? Brigas. Se você plantar desonestidade, o que é que você vai colher? Cadeia, né? Se você plantar mentira, você vai colher inacredibilidade. Você não vai ser mais acreditado. Então, a Bíblia nos manda plantar. A Bíblia manda plantar o pão, investir naquilo que é pão, não gastar o dinheiro naquilo que não é pão. O que significa? Que nós devemos ter um objetivo de acordo com a palavra de Deus, que seja edificante e supridor. Nós devemos investir o nosso tempo, a nossa oração, o nosso trabalho em coisas que produzem pão, em coisas que alimentam. Eu vejo com tanta tristeza tantas crianças viciadas em videogame. Ela gasta o seu tempo inteiro numa maquininha, fazendo pi, 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 e não sai daquilo. Ela não vai sair para lugar nenhum. Eu vejo com tanta tristeza donas de casa investindo o seu tempo numa televisão, vendo o que o Carlos Daniel quer saber com a Carlota Francisca, e chora para cá e chora para lá. Que tristeza! Eu vejo tantos irmãos investindo o seu tempo livre apenas para o resultado do futebol. Quando descobrem que um juiz roubou e forjou os resultados, eu acho que ele vê assim uma faixa escrito assim, burro, na sua própria testa, porque ele torceu, ele gastou dinheiro no rojão, né? Ele fez torcida, ele quase morreu do coração, e aquilo era comprado, aquilo já estava pronto, já estava armado. Por que ao invés de gastar o seu tempo nestas coisas, não se gasta o seu tempo naquilo que permanece, naquilo que constrói, naquilo que ajuda, naquilo que glorifica a Deus? Gastar o seu tempo estudando música, gastar o seu tempo estudando a palavra de Deus, gastar o seu tempo orando, consagrando a sua vida, fazendo com que a sua vida valha a pena. Não pense, os irmãos, que a nossa vida é perpétua, ela acaba. Ontem mesmo, um grande empresário do Brasil teve que chorar aos pés de um amigo que morreu. Silvio Santos teve que chorar aos pés do Golias. Eram amigos no passado, quando eram pobres. Claro, devem ter continuado sendo amigos, mas o Silvio Santos olhou que é o futuro dele. O Silvio Santos também vai morrer. O Golias já foi. Uma hora dessas o Silvio também vai. E outra hora você também vai. E eu também vou. Por isso que a Bíblia fala assim, é melhor a casa do luto do que a casa da festa. Porque na casa do luto nós sabemos o destino de todo homem. Quando a gente sai do luto, a gente fala assim, poxa, eu ainda tenho vida. Eu ainda posso usar muito bem a minha vida. Eu ainda posso investir bem na minha vida. Ora, lança o teu pão sobre as águas, porque você vai colher. Semeia, planta, você vai colher. Verso 2 diz assim: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. A prudência nos ensina o que neste texto? Que nós devemos ser distribuidores da nossa vida. Não devemos bater numa tecla só. Por exemplo, há pessoas que têm uma fortuna enorme e investem tudo na bolsa de valores. No dia em que a bolsa vai para baixo, ele vai junto, acaba tudo.
Tem outras pessoas que investem tudo em dólar. A hora que o dólar cai, ela cai junto com aquele dólar, porque ela colocou todas as peças dela numa coisa só. Mas você pode dizer, eu não tenho dinheiro para bolsa, também não tenho dinheiro para dólar, mas não é só dinheiro não. Tem gente que investe toda a sua atenção numa coisa só, num interesse só. A empresa dele é tudo na vida. Ele é capaz de acabar com o seu casamento, acabar com a sua saúde, acabar com o seu tempo por causa da firma dele. A firma é Deus na terra. Ele não tem mais família, ele não tem mais saúde, ele não tem mais igreja, ele não tem mais nada. Para ele é a firma. Um dia a firma pega e manda ele embora, e ele não tem mais amigo, não tem mais família, não tem mais saúde, não tem mais nada. Por quê? Porque ele não repartiu a sua atenção, ele não repartiu a sua dedicação de forma equilibrada. A Bíblia nos manda ser equilibrados. Nós devemos ser equilibrados. Nós somos compostos por 3 partes: corpo, alma e espírito. E nós precisamos cuidar muito bem. Aquele evangelho que só cuida do espírito, que faz a pessoa esquecer que ela é um ser humano, não é o evangelho de Cristo. O evangelho que não cuida da saúde, o evangelho que não cuida das relações humanas, não é o evangelho de Cristo. Não é esse o evangelho que Jesus mandou que nós tivéssemos. O verdadeiro evangelho torna um homem completo, corpo, alma e espírito. Nós devemos ser pessoas com domínio próprio, com equilíbrio. Devemos viver bem, devemos dar o nosso testemunho, devemos gastar o nosso tempo na palavra de Deus, devemos ter a nossa relação social, devemos ter a nossa relação com Deus, não devemos ter relações com o pecado. Que se diga logo para não se pensar, então vamos gastar o nosso tempo também com o pecado. Não, porque isso é contrário à nossa própria natureza. Aqui o autor está dizendo, reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes o mal que sobrevirá à terra. Tenha equilíbrio na sua vida, porque você não sabe se vai precisar ou não vai. Você não sabe o dia de amanhã. Mantenha a sua amizade. Mantenha os seus relacionamentos, mantenha as portas abertas, não arrebente tudo. Há muita gente que, por exemplo, começou a namorar com uma pessoa, então ela chuta todos os amigos que ela tem. O outro quer que ela seja exclusivista. Veja, irmãos, o verdadeiro amor é inclusivista e não exclusivista. Qual é a diferença? Qual é a diferença? O verdadeiro amor soma. E o falso amor exige dedicação incondicional e única. Há muito namoro que começa assim. A pessoa antes era muito alegre, amiga de todo mundo, relacionava-se bem. Começou a namorar, chuta todos os amigos, chuta todas as relações e fica ali fissurada naquela pessoa. Olha para aquela pessoa, às vezes abandona até a igreja por causa daquela pessoa. Estamos tendo um caso aqui, íamos ter 3 batismos, vamos ter só 2. Então, por causa de um namorado, você abandona tudo. Cuidado, porque o namoro acaba e você não fica nem com o namorado e nem com o que você chutou. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser pessoas que têm temperança, domínio próprio. Nós devemos ser pessoas equilibradas. E com os seus bens, do mesmo jeito. Se você é uma pessoa abastada, reparta um pouco. Põe um pouco na poupança, um pouco no imóvel, um pouco em algum bem patrimonial. Reparta. Porque se uma tragédia acontecer numa área, você tem a outra segurando. Mas saiba repartir. Como o próprio José no Egito, quando recebeu de Deus a sabedoria para discernir que haveria uma fome muito grande no Egito, ele mandou que se recolhesse a 5ª parte do que entrasse de grãos nos anos anteriores e que fossem repartidos em depósitos armazenados por todo o país, porque a hora que acabasse em um, continuava no outro. Verso 3.
Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Sabe o que o texto nos diz a respeito de prudência? Que nós devemos entender que há coisas que não podemos mudar. E nós devemos aprender não só a conviver com elas, mas também a enfrentá-las e a vencê-las. A nuvem que está carregada, que está cheia, vai chover. A crise pode vir sobre a nossa vida. Nós, como crentes, não estamos isentos de problemas. Nós não estamos isentos de tristezas. Não estamos isentos de dificuldades. Se a nuvem está cheia, é mais provável que vai chover. Agora, diz aqui o texto, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Ou seja, não está na sua mão mudar o lado para onde a árvore vai cair. Não faz parte da sua autoridade. Eu ordeno que essa árvore não caia, fique flutuando. Não adianta, ela vai cair do mesmo jeito. Você tem que aprender a lidar com a crise. Você tem que aprender a lidar com uma árvore caída. Nós poderíamos completar esta árvore caída dizendo assim: caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Mas você pode cortá-la em pedaços. Você pode queimá-la. Você pode parti-la. Você pode arrastá-la. Se você não pode impedir o furacão de passar, você pode pelo menos aprender como amenizar as consequências ou como tirar proveito da crise. Como tirar bênçãos das dificuldades. Eu li uma frase aí por esses dias que dizia assim: não é importante as coisas, não é importante aquilo que levaram embora, as coisas que te levaram embora. O importante é aquilo que você vai fazer com o que sobrou. E é a verdade. O importante não é o que levaram embora de você. O importante é o que é que você vai fazer com o que sobrou. Isso é que é importante. Nós devemos saber que há um Deus nos céus que nos dá sabedoria. E que nós devemos estar nas suas mãos com esta sabedoria para conseguir enfrentar toda e qualquer crise. Verso 4 nos fala da prudência otimista. Porque existe a prudência pessimista. Sabe qual é a prudência pessimista? Não dá. Prudência pessimista é: não é possível, vai dar errado. Já sou contra. Já está ruim. Não vai dar certo. Essa é a prudência pessimista. Nós temos muitos assim. Às vezes nós mesmos somos assim. Agora, qual é a prudência otimista? Aqui está no verso 4. Olha lá. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Para quem é pessimista e covarde, nunca é tempo para nada. Nunca é tempo para mudança. Nunca é tempo para começar. Nunca é o melhor tempo. Se hoje o mercado não está bom, amanhã a desculpa vai ser que eu estou com dor na perna. E no outro dia a desculpa vai ser que eu estou velho demais. E no outro dia a desculpa vai ser: já tem muita gente nesse ramo. E no outro dia nós vamos sempre arrumar uma desculpa. É como Moisés, quando se encontrou com Deus lá no Monte Horebe, e Deus falou para ele: você vai livrar o meu povo das mãos de Faraó. E ele disse: mas eu não sei o seu nome. Aí Deus disse: eu sou, este é o meu nome. Mas eles não vão acreditar em mim. Joga a sua vara aí no chão. Aí virou uma cobra. Aí disse: mas eu vou lá e eu sou meio gago para falar. Quem é que fez a boca do homem? Eu te ajudo. Aí ele disse assim: Senhor, manda quem o Senhor quiser, menos eu. Quem não quer fazer, encontra um leão lá fora todo dia. Tudo é difícil, tudo é impossível, tudo é um fracasso.
Mas o texto diz o seguinte: se você ficar observando o vento, você nunca vai semear. E se você ficar olhando para as nuvens, você nunca vai colher. Sabe o que o texto está dizendo? Enfrente a crise. Enfrente o tempo ruim. Enfrente a dificuldade. Se você quer consertar o seu relacionamento com alguém, enfrente. Não espera o melhor tempo, não espera, não vai chegar esse tempo, porque sempre vai haver um problema. Começa agora. Não olha o som do vento, não fica olhando para a nuvem. Já fizeram uma entrevista com Napoleão, quando a França e a Inglaterra estavam lutando. A França havia ganho a luta, então perguntaram: Napoleão, seu exército era melhor do que o exército britânico? Ele disse: não, os nossos dois exércitos eram tão bons, iguais, preparados, de pessoas honradas, pessoas dignas, que estavam lutando ali. A única diferença é que nós aguentamos até o fim, e eles não. Quem olha a crise e para no caminho, morre. Mas quem olha a crise e continua independente da tempestade que está caindo, vence. E para terminar, é bom nos lembrarmos daquela pequena anedota infantil que diz que 2 sapos caíram dentro de um barril de leite. E um sapo dizia para o outro: eu vou me afogar, eu vou me afogar, eu vou me afogar. E o outro disse: vamos bater as patinhas para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. O outro disse: não, é muito leite, não tem jeito da gente bater a pata, nós vamos morrer. Aí o outro disse assim: não, tudo bem, nós vamos morrer, mas pelo menos eu vou tentar. E ficou batendo as patinhas. O outro sapo morreu. E ele continuou batendo as patinhas. O que ele não sabia é que era um leite bem gorduroso, e conforme ele foi batendo as patinhas, o leite foi virando manteiga. E foi virando manteiga, ficou meio duro, ficou meio gosmento, e aquilo foi dando para ele força, e de repente ele sentiu o chão nos seus pés. O que ele fez? Tchum! Pulou. O mesmo leite, o mesmo barril, mas mentes diferentes. Um sapo morreu e o outro sapo venceu. Você é de que tipo? Do que só fica escutando o som do vento? Do que só fica vendo, vai chover? Ou daquele que fala: chovendo ou ventando, em nome de Jesus, eu vou. Chovendo ou ventando, em nome de Jesus, eu vou tentar. Posso até perder, mas pelo menos eu posso chegar do outro lado e dizer: eu tentei isso. E isso eu posso dizer, eu posso ter paz no meu coração e dizer: eu tentei. E eu quero desafiar você, meu irmão. Eu quero desafiar você a ser um prudente, uma pessoa prudente. Invista a sua vida no Evangelho. Gaste o seu tempo com Deus. Leia a sua Bíblia, tenha comunhão com o Senhor, participe dos cultos com grande vontade, invista o seu dinheiro em coisas que prestam, gaste a sua vida com equilíbrio, e você vai ver que o horizonte vai sorrir para você, e a graça do Senhor vai cobrir o seu futuro, e é sempre tempo de começar de novo. Comece hoje, não amanhã. O pessimista é aquele que diz: amanhã eu começo. Amanhã nunca vai chegar. Agora, aquele que está no centro da vontade de Deus diz: é agora ou nunca. Começo a partir de agora. Que Deus nos abençoe. Amém. 2 irmãos poderão orar agora. Muito obrigado, querido telespectador, por assistir a mais um vídeo do canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o meu púlpito através do qual eu proclamo a santa palavra de Deus. Seja um missionário comigo, oferte para o Ministério Essência Cristã. Nós não temos outra fonte de receita, senão o generoso coração dos nossos telespectadores. Nós tudo que fazemos, o fazemos de graça. Você pode ver tudo, mas se quiser ser um daqueles generosos que nos ajudam a segurar as cordas, o caminho está aqui, através deste Pix.
Veja as outras sugestões e aguarde também a nossa próxima publicação. Que Deus o abençoe. Tchau.